científico, de anatomia, ou de fisiologia, ou de cardiologia, ou de etcetologia. A Bíblia já vem falando, assim como a mesma Bíblia já vem falando que nós fomos formados com as matérias químicas que tem no solo. Deus não pegou um bolo de cupim, aquela casa de cupim de barro. Deus não pegou um bolo de barro que já estava ali. Desculpa. Mas Deus pegou a matéria química, cada componente. Se os irmãos tiverem curiosidade de pesquisar quais elementos químicos do nosso corpo provém da terra, do solo, que é a mesma coisa no caso, da atmosfera, os irmãos vão ficar chocados. Não tem como nós não acreditarmos no Deus Criador, ao qual tem o seu registro de criação bíblico. Nosso corpo provém de, não vou lembrar quantos, mas bastante elementos da tabela periódica, né? Tabela química, a amada. E Deus nos formou. E, ao contrário de todas as outras criaturas, de todas as outras criações, Deus formou o céu, e Deus disse: haja luz, e Deus formou as aves, Deus formou as plantinhas, Deus formou os animaizinhos, cachorro, Deus formou tudo. Ao contrário de tudo, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a gente tem um quezinho a mais de todas as obras que Deus fez. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos acima dos anjos, num olhar glorioso das criaturas que Deus fez. E Ele nos colocou como seres dominantes sobre a terra para poder cuidar da sua criação. A mesma Bíblia que diz que o Senhor colocou o homem como cabeça de toda a criação, a mesma Bíblia que diz que o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida, que o Senhor nos fez com elementos químicos ali já feitos pelas suas mãos, Ele disse que nós seríamos soberanos sobre a natureza e que nós teríamos a chance da salvação e que nós devemos cuidar e respeitar a natureza, porque maldito aquele que destrói as criações do homem, maldito o homem que destrói a terra, está na Bíblia. E Deus manipulou ali todos aqueles elementos químicos de uma forma única e sobrenatural, qual a genética, a embriologia, a ciência jamais vai conseguir fazer. Embora muitos tentem, Deus nos fez únicos e exclusivos. Cada um de nós tem uma digital que não é igual a de mais ninguém que existe na Terra. Cada um de nós tem uma alma, tem um espírito, tem um corpo que não é igual a de mais ninguém. E Deus nos tem colocado essa semana para aprender acerca da mordomia do corpo, para que nós venhamos a cuidar desse corpo, que é passageiro. Deus nos ensina lá em Êxodo que o povo ele teve uma passagem durante o deserto, mas foi uma passagem, não foi algo ali, a gente vai morar aqui. Por mais que tenha rodado 40 anos por causa da língua maldita que só sabe reclamar, só sabia reclamar, que em nome de Jesus nós já somos libertos disso, meu Deus, pela tua misericórdia. Decretamos hoje com fé em nome de Jesus. Arranca toda a murmuração do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. O deserto é passageiro, assim como essa carne. A gente nasce, cresce, alguns se reproduzem ou não e morremos. Alguns precocemente, outros com 102 anos, 120. Mas a gente já nasce com uma certeza, uma hora a gente vai descer a terra. E um dia a terra vai dar conta de tudo que fez parte, né? Imagina, Jesus voltando em 2050 e a terra, eu imagino na minha mente assim um filme subindo, os dedinhos, a areinha dos ossos, tudo assim para se recompor diante do juízo final de Deus. E aí, diante do juízo final, as nossas obras, elas serão passadas pelo fogo. Existe muita gente lá fora, muita gente que serve até de inspiração para mim, que usa a Bíblia para dar uma palavra motivacional e fala assim: Deus escolheu cada vida para cada vida ter um propósito. Qual é o seu legado? O que você já tem feito como legado? E aí ontem eu ouvi isso e fiquei assim: Deus, deixa eu ver. Filho, não. Plantei uma árvore,
Não escrevi um livro. Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Isso é muito sério, irmãos. A gente não saber o que está fazendo na nossa vida. Eu sei que eu sou serva de um Deus vivo. Isso para mim já me basta. A gente tem aqueles momentos de insegurança, de como o mundo lá fora diz, bate uma bad. Você começa a se questionar. Hoje a gente vive num mundo muito acelerado, num mundo onde você tem que gerar resultado rápido, você tem que trabalhar rápido, você tem que se capacitar rápido, você tem que estar pronto para receber e dar informação a todo tempo. E com isso vem trazendo muitas doenças modernas, ansiedade, depressão. Geneticamente falando, historicamente falando, você não vê um relato de ansiedade, depressão, qual a gente tem tido ultimamente, dos últimos 20 anos para cá, tem tido pico nas estatísticas. Por quê? As pessoas estão tendo mais espaço para falar, ok, legal, porque busca tratamento, reconhece, não sofre com vergonha, escondido. Mas a gente está vivendo num tempo onde tem que ser tudo para agora. Se a gente vai abrir um aplicativo no celular e demora, a gente já quer tacar na parede. Se vai entrar num site, o site está demorando para carregar, já fica nervoso. Mas se vai sentar para ler a Bíblia, ler um versículo, já está bom que eu tenho muita coisa para fazer. A gente não pode acompanhar toda a modernização atual. Existem coisas que nós precisamos manter. Por exemplo, Bíblia no aplicativo tenho, é uma bênção, recomendo, muito bom. Mas não troque pela de papel, que você pode sentar onde que você quiser para ler, você pode vir com a caneta, fazer uma bolinha. Dependendo do seu estilo de estudo, pega um caderno, rabisca tudo. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque a palavra diz em Provérbios 4, 23... Desculpa, irmãos, que de tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E como o mal desse século, a ansiedade está aí, a depressão está aí. Em Gálatas 5 vai falar dos frutos da carne. E todos eles são classificados como veneno para o nosso corpo físico. Mas nós não podemos desassociar o nosso corpo físico do nosso corpo espiritual, porque o mental está junto com o físico. O espiritual e a nossa alma é o que a gente está cuidando para algo que não é passageiro. A gente está alimentando, a gente tem que estar buscando sempre alimentação para o nosso corpo espiritual, porque isso daqui é o deserto. Uma hora a gente vai passar por esse deserto e a gente vai chegar na glória ou não. E o nosso objetivo é chegar na glória carregando o máximo de gente possível, porque isso é o seu legado, isso é o meu legado. Qual vai ser o seu galardão quando você chegar lá na glória? Ai, Senhor, eu saía de casa atrasado, chegava no último banco. Irmãos, pelo amor de Deus, não é indireto para ninguém não, tá? Em nome de Jesus. É uma exemplificação, que se você se identificar nesse exemplo, faz igual eu, vão tomar vergonha na cara para mudar isso aí. Chegava atrasado, sentava no último banco, acabava o culto, pegava minha bênção, já estava na porta, cabeça aqui para dar um ninja, porque eu tinha que assistir minha novela, tinha que fazer janta, tinha que cuidar do peixe. Irmãos, a obra não se resume na igreja. A obra não se resume isso aqui. A obra é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e o que você faz com ele também é a obra. O que as pessoas veem é refletido na sua vida. Que obra você tem feito? Nós devemos cuidar da nossa Bíblia, evitando qualquer mal, qualquer veneno físico, mental, espiritual, emocional, porque é antibíblico. A palavra de Deus em Gálatas 5 também vai dizer dos frutos do Espírito. Esse sim nós devemos cultivar, nós devemos crescer, nós devemos, regar a plantinha para essa plantinha crescer, virar uma árvore e ter fruto. E aí a gente conseguir levar conosco o máximo de pessoas possíveis. A palavra de Deus vai dizer em João 3,6 que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E no versículo 7 vai dizer que é necessário fazer-vos nascer de novo. Nós já nascemos da carne, não tem como a gente voltar para a barriga da nossa mãe. Não tem como fugir dos boletos das ligações de São Paulo. Já estamos aqui. Mas a gente pode nascer do Espírito e fazer e levar esse nascimento a outras pessoas. Gerem filhos espirituais, jejuem, orem, paguem o preço. Quanto tempo tem que você não faz nenhum desses 3 propósitos?
para o irmão que está do seu lado, ou para o irmão que, sabe? Eu tenho um primo que não é convertido, eu tenho um primo que não deixa nem falar de Jesus, vou orar. Não, hoje está virando normal, está virando, sabe? Você não quer saber de Jesus, não. Eu vou para a igreja, aí eu leio a Bíblia lá na igreja, aí eu canto lá na igreja. Mas em casa eu fico enfiado no Netflix o dia inteiro, eu fico enfiado no YouTube o dia inteiro, ou eu durmo o dia inteiro. Irmãos, o que a gente está fazendo na nossa vida? O sedentarismo também é um mal. Nós temos aprendido nos jornais, aqui na igreja, com os irmãos, em grupos, a combater os maus. Nós precisamos aprender prioritariamente através da Bíblia. É o que eu sempre falo, a Bíblia é o manual do crente. Ela ensina a chegar, sair, comer, o que não comer. Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre uma notícia que passou, eu não vou lembrar onde, mas enfim, uma família morreu porque escapou gás. E aí morreu todo mundo acho que ficou sabendo, né? E aí morreu todo mundo por conta do gás que ninguém percebeu. Outra notícia que eu vi foi de uma família que morreu por conta de fungos. Existem alguns fungos que são venenosos. E esses fungos soltam esporos e a pessoa não percebe, quando vê, já inalou tanto que foi ou para o céu ou não. E aí, eu conversando isso, comentando com o pastor, eu falei, nossa, eu tenho, toda vez que eu saio de casa, eu desligo o gás, eu faço isso, faço aquilo, mas eu tenho medo desse negócio de fungos. Aí ele foi e puxou um gancho e falou, nossa, e na Bíblia, em Levítico, pastor? Que os levitas, eles olhavam a casa dos irmãos, que se tivesse com fungos, eles tinham que sair todo mundo, aí os levitas iam lá, limpavam, pintavam, consertavam, não sei o quê, e ficavam monitorando. Se o fungo não saísse, os irmãos tinham que sair daquela casa. Olha o cuidado de Deus. Hoje, sei lá quantos 1000 anos depois, a gente entende o porquê. Da Bíblia, Deus mandava não comer animal filtrador, no caso, camarão, ostra e etc. Hoje a gente sabe por quê. Hoje tem criado em cativeiro, mas naquela época não tinha. Então, tudo quanto era sujeira que tinha no rio, no mar, esses bichos filtravam, a sujeira ficava neles, e quem comia a sujeira ficava neles. E hoje a gente entende por que Deus falava para não comer. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Vai ter coisa que Deus vai falar na nossa vida que a gente não vai entender, mas a gente é um nada para entender a grande sabedoria de Deus. Pode ser que daqui a 3.000 anos alguém leia nosso registro histórico e, através da revelação de Deus, entenda por que Deus mandava alguns mandamentos que a gente deveria fazer ou faz hoje. Entende? Os irmãos conseguem entender? Às vezes eu fico pensando na Bíblia, na minha cabeça vai lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. Uma coisa muito louca, muito boa. Em 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E vai dizer assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível até a volta de Jesus Cristo. E em Salmos 32:8, ele vai dizer que Jesus Cristo, né, o nosso Senhor Deus, Ele nos instrui, Ele nos ensina, nos aconselha e cuida de nós. Então, o que a gente quer mais da nossa vida? Entregamos ao nosso Senhor Pai a nossa vida, Ele nos converterá, Ele cuidará do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E, quando nós nos disponibilizamos à obra de Deus, Ele age de misericórdia. Em 2 Coríntios 12:15 vai dizer, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aqui o apóstolo Paulo diz, né, que ele, de muito bom grado, deixaria gastar a sua vida na obra de Deus. E é essa oração que nós temos que fazer. Senhor, gasta a minha vida. Usa a minha vida para que a minha vida seja útil, Pai, no reino do Senhor. Assim como o deserto não é o nosso lar e é passageiro, essa carne não é o nosso lar e também é passageiro. Nós buscamos nessa vida algo que é espiritual, que é eterno. E nós temos uma escolha. Ser salvos, buscar a salvação e apresentar a salvação, ou gastar nossa vida de forma qual
vai trazer talvez alguns retornos positivos, geralmente negativos, para a nossa vida aqui nessa terra. E aí, morreu, acabou, enterra tudo, se possível, doe os órgãos. Em 1 Coríntios 6:20 vai dizer: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. E 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer: porque Deus não nos chamou à imundícia, mas para a santificação. Que o Senhor possa falar ricamente no coração de todos vocês, como falou no meu, e que eu espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos tudo aquilo a qual foi falado ao meu coração através da palavra de Deus. Pensem, medite na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é sabedoria, é libertação, é cura, é ensinamento, é transformação, é justificação. Que nós possamos buscar a libertação para que o nosso corpo não seja cativo. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim... uma frase não, né? Era uma oração inteira cheia de frases. Crente não pode fazer nada, crente